Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Prime Talk. Para você que não me conhece, meu nome é Thiago Gonzaga. Estamos aqui no canal da Study Prime e hoje o Prime Talk com um professor, amigo e um grande profissional, Dr. Saulo Carvalho. Vou passar a palavra para ele se apresentar, mas antes já vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, deixar o seu like, que com certeza nós vamos conseguir entregar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Saulo, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer aí o convite do Tiago. E o nosso motivo aqui hoje é estar mostrando uma situação entre o esporte e a carreira profissional. Eu sou médico veterinário de formação, fiz a minha graduação na Universidade Federal de Uberlândia e fiz meu doutorado em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás. Sou professor universitário, trabalho também com cursos de pós-graduação. Show de bola. Pessoal, o convite do Saulo hoje foi um bate-papo em off, né, nos bastidores que eu estava tendo com ele sobre como a atual sociedade, né, essa geração que nós estamos vivendo, ela está com um perfil imediatista, né, e muitas pessoas até com um posicionamento aí de influenciadores, com posicionamentos de escalas, né, no digital, que hoje você consegue atingir resultados de forma muito rápida com a internet. Isso tem cada vez mais desmotivando as pessoas a não estudarem, né, a não buscarem uma graduação, não buscarem uma pós-graduação, e, consequentemente, isso leva a um impacto na sociedade como um todo. E aí, a gente trocando ideia aqui, e o Saulo mencionou que muito do que ajuda ele, do que ajudou ele no longo da carreira, e até nas questões particulares da família dele, é o interesse pelo esporte, né? O esporte a gente sabe que pode transformar vidas aí, e a gente vai iniciar esse bate-papo aí, ele contando um pouquinho desse hobby dele, que transformou a vida dele aí, e ele é um competidor aí que, pro meu nível, eu posso falar que ele é profissional já. Conta aí, Nem Saulo, tanto, né? pessoal. Então, eu comecei desde pequeno com natação. Eu tinha asma. Com 5 anos eu passei por uma crise, né? Quase fui embora dessa vida, vamos dizer assim. E o médico falou para minha mãe me colocar na natação. E aí eu nadei até os 13 anos e já participava de competições. Com 10 anos, eu cheguei a ser campeão mirim com nado crawl e costa, né? Aí depois vem a universidade, é um pouco de falta de tempo, né? E aí, há uns 5 anos atrás, eu voltei a nadar, inclusive na escola que meus filhos estudavam. Lá tinha uma equipe, e aí eu comecei a nadar junto com meus filhos. Era um prazer enorme, né? E aí eles terminaram lá a escola, eu procurei uma academia particular, né, de natação. E aí eu nadava, fazia umas corridas. Aí um dia um treinador lá me falou: Olha, Sal, eu acho que você tinha que fazer era triatlon. Você já nada, você já corre, você gosta de andar de bicicleta. Aí eu, não, você tá doido, cara. Ai de mim fazer isso, é muita coisa, né? E isso começou em 2020. E aí aí eu tinha só mountain bike, comprei uma bicicleta de estrada. Em 2021 eu comecei a participar de provas. Aí a minha primeira prova foi na distância sprint. O triatlon ele tem 4 distâncias. Aí a distância sprint é a mais curta. Ela é 750 na água, 20 de bicicleta e só 5 de corrida. Aí depois vem a distância olímpica, que eles chamam de standard, né, que é o padrão, que é o dobro disso, que é 1.500 na água, 40 de bicicleta e 10 de corrida. Aí depois vem a meia distância, que foi essa que eu fiz agora domingo. A meia distância, ela já aumenta um pouco mais, é 1.900 na água, 90 de ciclismo e meia maratona, 21 quilômetros de corrida. E depois, por fim, o Ironman Full, né? O pessoal chama até por vários nomes,
porque o Ironman é uma franquia internacional. Então, é a distância full do triatlo, que é 3.800 na água, 180 de ciclismo e uma maratona no final, 42 quilômetros. Aí, na primeira prova, naquela distância curta, que eu falei o sprint, eu consegui ficar em terceiro lugar na Copa Brasília. E aquilo já me entusiasmou. Aí eu fiz 4 provas na distância sprint. Então, aí que a gente está dizendo aí do imediatismo, né? Porque tem várias pessoas, Thiago, que falam assim: ah, eu vou fazer um Ironman. O cara nunca fez nada. Imagina, de repente, o cara querer fazer 3.800 de natação, 180 de bicicleta e uma maratona. Um Morre, né? profissional, não, um profissional gasta 9 horas para fazer isso. As pessoas amadoras gastam 10, 12. Ele vai passar o dia todo ali, um sofrimento eterno, que não vai acabar. E aí muitos treinam para fazer um Ironman, hora que termina, ele vende tudo. Aí ele vende a bicicleta, vende o capacete, vende as coisas, e nunca mais ele faz, só para falar que fez. Ou 70,3 milhas, que é o meio Iron, que é esse que atualmente é a distância que eu faço. Eu conheço várias pessoas que falaram, não, eu vou fazer o meio Iron. Aí eu pergunto, mas você já fez o sprint? Você já fez o olímpico? Não, eu quero fazer o meio Iron. Eu estava até lembrando de um rapaz agora, essa semana, que o cara sumiu. Não vejo ele mais treinando. Ele fez uma prova só para completar a prova, terminou. E aí, agora, esse ano, eu fiz o segundo e pretendo fazer mais 2. E já fiz a inscrição. E para quem já está assim habituado, como eu te disse, comecei lá em 2020 e eu já fazia esportes. A preparação é no mínimo de 6 a 8 semanas. E você termina muito cansado. E aqui, por exemplo, eu trouxe aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é do ano passado. Já é da categoria Standard. Fiz a Copa Brasília, eu cheguei em primeiro lugar, né? Temos um No campeão entre triatlo, nós. no triatlo olímpico, né? Que é o mesmo que acontece na Olimpíada. Alguns meses antes, eu tinha ido lá em Maceió, porque assim é bacana você fazer uma prova no sul ou no sudeste, no nordeste, para você ver coisas diferentes, pessoas diferentes e ver se você está bacana mesmo, porque aí você vai medir forças com outros atletas. Aí lá, essa Copa Nordestina chama Osh Triathlon. Bem bacana, até muito bonito o troféu. Essa prova foi em Maceió. Ela acontece em todas as capitais do Nordeste. Aí foi na distância olímpica, eu consegui chegar em segundo lugar. Lá o sol esse dia castigou. Imagina, às 9 horas, o sol, a gente começou a correr, tinha nadado, porque é aquela sequência, natação, ciclismo, depois corrida. E às 9 horas lá é o sol igual aqui, né? Aí, até antes disso, eu tinha feito o Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Triatlon, que é a CBTRI. E eu fui campeão brasileiro na minha categoria. Isso foi lá em Brasília. Aí a gente recebeu aqui essa medalha aqui, até vem aqui para gravar o nome, né? Essa é da Confederação Brasileira de Triatlon. Aí no ano passado, eu fiz o meu primeiro meio Iron, né, o 70,3. Aí eu consegui chegar na minha categoria em segundo lugar. Aí ele já tem um troféu mais bacana, vem também uma medalha bem bacana também, né, grande no troféu. E agora, no segundo Iron, segundo meio Iron, né, a metade, a meia distância a gente chama, aí eu fiz o Challenge, que é uma franquia internacional. Aqui tinha, na minha categoria, que é de 45 a 49 anos, que já é uma idade já um pouco, não estou tão jovem assim, né? Na minha categoria tinha 34 competidores. No total eram 208 homens.
Imagina só, Thiago, lá no Lago Paranoá, ali no Pontão, 208 pessoas espremidas no espaço de 25 metros, foi aquele estouro de boiada, um passando em cima Caramba. do outro, aquela pancadaria. E aí eu consegui me sair bem, eu não consegui subir no pódio, mas eu fiquei em sétimo lugar, fiquei a 2 minutos do quinto lugar, que aí eu já conseguiria pegar um troféu. Mas eu fiquei satisfeito, o tempo foi bom, estava ventando muito, o vento atrapalha muito. Isso é E aí uma vem. percepção Oi? importante, né, Saulo, para que as pessoas também tenham a condição de saber entender a situação que elas estão, né? E, como você disse, considerando a situação que eu estava, considerando os números de competidores, considerando a minha idade, Isso. considerando a dificuldade da prova, eu me contentei com o sétimo lugar porque eu achei que eu mandei bem. E isso são os Sim, micro resultados, né? Que você vai conseguindo micro resultados durante a sua vida e vai melhorando cada vez mais. Eu acho que isso é uma base muito importante para que você tenha a possibilidade de ir consolidando resultados maiores, né? Porque só conta para a gente aí a nível de curiosidade, quanto que você treina, por exemplo, antes, o que que você costuma treinar para poder chegar preparado para uma prova dessa? a gente treina vou colocar assim, de volume, né? Eu treino 12 quilômetros de natação, aí eu nado 4 vezes por semana. Então, cada treino tem 3.000 metros e geralmente é 1 hora. De ciclismo, vai mais de 300 quilômetros por semana e de corrida vai em torno de 50 quilômetros por semana. Começa assim, já na segunda-feira uma corrida leve, na hora do almoço natação. Terça-feira ciclismo, na hora do almoço natação. Quarta-feira corrida, quinta-feira ciclismo e natação, sexta corrida e natação, sábado é um duatlon, ciclismo e depois corrida, e no domingo um longão de ciclismo. Aí você me pergunta, que horas que eu trabalho? Trabalho ainda mais de um lugar. Eu esqueci de mencionar, eu sou servidor da Polícia Federal. Sou médico veterinário da Polícia Federal, eu trabalho aqui em Goiânia, né, na área de perícia de crimes ambientais. Eu também dou minhas aulas, né, como eu disse, então eu acordo todos os dias às 5 horas ou 4h40. Aí eu faço esse esporte, vou para o trabalho, aí antes do almoço vai na natação, almoça, volta para casa, volta para o trabalho e no máximo às 9 horas eu já estou dormindo. Aí eu durmo cedo, às 9 horas, e acordo, como eu te falei, 4h40, 5 horas. Aí eu consigo fazer tudo. Eu tenho um amigo que ele é odontólogo, e aí ele participa, ele um pouco desmotivado, hoje isso um tempo atrás, e ele foi participando de vários treinamentos. Aí um dia ele chegou e falou assim para mim, falou, Saulo, as pessoas que acordam mais cedo, elas têm, não precisa ser 5 horas, que seja 6. Elas têm pelo menos 1 hora a mais por dia para resolver as pendências dela. A produtividade dela aumenta muito. E aí você multiplica isso por 12 meses, né? Um ano. Isso, Nada você ganha aí alguns dias, né, a mais no seu ano, só para poder estar resolvendo melhor as coisas e se entregando melhor, né, para as atividades. Então, um código bacana aí que dá para extrair do que você falou, mostrando os troféus, mostrando as medalhas, é que existe um preço a ser pago por eles, né? E esse preço é a dedicação, é a disciplina, né? Manter o isso, foco. E sim, eu vejo isso também muito fazendo um paralelo, né? Equiparando aos estudos. Não é fácil estudar, não é fácil pegar uma apostila, um livro de doutrina, tá ali dedicando, fazendo tarefas, realizando provas. Eu não concordo muito com o sistema de avaliação brasileiro, né? Medindo conhecimento por provas, que eu acho que é meio que injusto, né? Você pode estar num dia ruim, não lembrar de algumas coisas e ser penalizado, entre aspas.
mas você tem o conhecimento está lá. Então, mas faz parte, né, da rotina de estudos. E a produção que você tem ali durante alguns anos, obviamente, vai te levar para algum caminho profissional. E quando as pessoas chegam nesse caminho profissional, elas querem que isso já se transforme em dinheiro, né, em resultado financeiro muito rápido. E nem sempre é assim, porque existe o preconceito da pessoa que está iniciando agora na profissão, existe o preconceito de que o mercado já tem as pessoas com nome forte naquela determinada área. Então, são coisas que se você não tiver uma gestão emocional, né, para estar evoluindo, para estar gerenciando isso na sua vida, certamente você vai fracassar e não vai conseguir reestabelecer. E aí entra mais uma das doenças que eles falam que é a doença do século, né, que é a depressão e a frustração. E eu vejo que muito do cenário, né, dos profissionais bem-sucedidos que eu vejo, eles têm alguma rotina, seja de estudos, seja de esporte. E aí eu queria que você Ah, fizesse esse link, né, do quanto isso teve impacto nos resultados que você tem hoje, por ser um profissional concursado, por conseguir ministrar aulas, né, transbordar conhecimento na vida de outras pessoas. Qual foi o preço, né, que você pagou ao longo da sua vida para você conseguir ter os resultados que você teve hoje? olha, eu falo para meus filhos, o mais velho já está fazendo a graduação, do meio está entrando agora, o mais novo também. Está na graduação, procure fazer uma iniciação científica. A maioria das faculdades oferece, não pensando em ganhar uma bolsa, mas para você ganhar uma gordura no seu currículo. Terminou ali a graduação, tem que fazer uma especialização, depois mestrado, doutorado. Dizia um respeitado administrador que, há um tempo atrás, na década de 80, a graduação era o fim do caminho. Hoje a gente sabe que a graduação é algum ponto no caminho, mas não é o fim. E aí, o preço a ser pago, por exemplo, vou dizer por mim, eu terminei a graduação em 98. Eu não pensava em fazer pós. Eu fui trabalhar em fazendas, no Mato Grosso e tal, e fiquei longe de casa, muito jovem, ali com 23 anos. Aí eu voltei para Goiânia, trabalhando aqui, eu lembrei dos meus professores. Eles levavam uma vida razoável, bacana, ninguém era rico, mas vivia bem. E qual que era a diferença minha e os meus professores? Questão da pós-graduação. Eu trabalhava aqui em Goiânia, tinha 2 empregos, ganhava bem, pagava todas as minhas contas, minha esposa, a gente já era namorado, mas aquele dinheiro na época eu pensava, pô, esse dinheiro hoje ele é bacana para mim, mas será que ele sustenta uma família? Aí eu já ficava com aquilo na cabeça e não sustentaria. Aí eu corri atrás de fazer um mestrado, não foi por acaso, certo? Eu fiquei um tempo como aluno especial para poder fazer publicações, resumos em congresso, artigos completos em periódicos nacionais e internacionais, a gente conseguiu. Eu fiquei aí mais de um ano, na verdade foram 2 anos. Eu tive um professor, que é o professor André Coliato, da Universidade Federal de Uberlândia, né? Que, assim, ele foi um meu pai praticamente nisso aí, né? Me recebeu, me acolheu no laboratório dele e a gente foi trabalhando. Aí eu consegui entrar no mestrado. A hora que eu entrei no mestrado, nossa, para mim foi uma felicidade imensa. Aí nós viemos aqui em Goiânia e daqui a gente foi em Bandeirante, às margens do Araguaia, para fazer uma pesquisa. A gente trabalhava com animais silvestres, com tartaruga da Amazônia. Aí nós fomos almoçar e ele falou assim: Você sabe que vai ter um concurso lá agora, lá na UFO, para professor substituto, na disciplina de semiologia? Eu falei: Não, não estou sabendo. Ele vai abrir e eu quero que você se inscreva. Eu falei: André, mas eu não tenho qualificação para isso. Eu ainda sou aluno de mestrado. Ele falou: Você tem sim, você tem experiência. Eu quero que você faça o concurso. E eu fiz o concurso e eu já tinha trabalhado dando aula de química no segundo grau, a gente pega toda aquela cancha, né? E ainda mais mexendo com adolescente, dando aula para o primeiro, segundo, terceiro ano do colegial.
e eu me saí muito bem no concurso, meu currículo já era bom, e aí eu me tornei professor lá, substituto, né, que é 2 anos só, é um contrato, não é efetivo, mas eu era aluno de mestrado, já era professor na escola que eu estudei. Então, assim, eu me enchi de orgulho. Mas aquilo não aconteceu por acaso. Foram mais de 2 anos ali passando apertado ali para poder entrar no mestrado. Aí eu fazia um concurso que era da Escola de Saúde do Exército. Eu já tinha tentado ele 2 vezes, eu tinha batido na trave. Eu tenho uma pasta guardada ali no armário, essa pasta é bem grossa, assim, cheia de certificados. Às vezes algumas pessoas falam, por que você fica acumulando esse tanto de papel? Aí você olha lá, a revista, eu tenho artigos publicados em revista na Alemanha, né? E que quando eu era na graduação, eu falava, nossa, essa revista, né? Que maravilha. E depois, quando eu terminei meu doutorado, eu consegui a minha tese, 2 artigos derivados dela, publicar lá. Mas isso foi um tempo, né? E aí eu, estudando sozinho, imagina só, eu era aluno do mestrado, eu dava aulas e estudava sozinho em casa. Estudava sozinho para esse concurso do Exército. E aí o primeiro ano bateu na trave. Aí o segundo ano bateu na trave de novo. Aí, quando chegou no terceiro ano, apareceu o concurso da Polícia Federal. Eu pensei, não, eu vou fazer esse da Polícia Federal. Esse ano não vou tentar o do Exército, não. Fiz inscrição. Aí o diretor da Faculdade de Medicina Veterinária, me chamou. Aí eu fui lá na sala dele, professor Adriano. Ele falou assim, Saulo, vai ter o concurso, desculpe, o Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária em São Luís, no Maranhão, com o Bravete. E eu quero que você vá. A universidade vai pagar a sua inscrição, etc. Mas como você é o professor mais novo, eu quero que você vá no ônibus junto com os alunos, para conter alguma algazarra, algum problema ali, né? Você, como professor ali, você monitorar tudo isso. Eu falei, não, tudo bem, eu vou no ônibus com os meninos, vai demorar 2 dias de Uberlândia até São Luís do Maranhão, tranquilo. Só que aí eu fui olhar a data do congresso. A data de abertura do congresso era segunda-feira, e o meu concurso que eu fiz na polícia acontecia domingo em Brasília. Então, no domingo de manhã eu tinha que fazer a prova em Brasília, e aí na segunda-feira eu tinha que estar lá em São Luís. Aí eu comprei uma passagem de avião só de ida, Brasília-São Luís. Aí eu expliquei para o diretor, aí eu fui de ônibus de Uberlândia a Brasília, desci no ônibus, os alunos continuaram, fiz o concurso de manhã, peguei o avião, à noite eu já estava em São Luís, certo? Então, assim, você vê que apareceu um imprevisto no meio do caminho, e nem mesmo por isso eu desisti. Então, eu digo que os problemas existem para serem resolvidos, né? E aí, na Exatamente. segunda-feira, estava lá, fez tudo, voltou no final de semana, voltei de ônibus, aí depois veio a grata surpresa de ter passado. Exatamente. Saulo, então, eu diria assim que você foi um vencedor de pequenas batalhas aí ao longo de toda a sua vida, né? Vencendo alguns Sim, metros de corrida, vencendo alguns metros de natação, vencendo parte de concurso para você conseguir passar, ser aprovado, para chegar no final e ter o resultado que você queria, que era a aprovação, é, receber uma medalha numa competição dessa, um troféu. E eu queria passar para o pessoal aqui, eu vou até te pedir para compartilhar, você me falou que tinha umas fotos aí, eu vou te sim, pedir vou para mostrar para compartilhar umas você. fotos aí com o pessoal. Enquanto o Saulo compartilha as fotos, deixa aí no comentário qual é o esporte que você pratica hoje em dia, qual é o curso que você está estudando. Vamos ver se tem alguém aí que faz triatlon. Sim, deixa eu pôr aqui meu bonezinho aqui Já vai com a, com para a, ficar com a mais, armadura. mais estiloso. É, essas fotos são feitas por profissionais, essas
provas de triatlon são muito bem organizadas. Aí você vai com um número, você vai com um chip também na perna, tem os pontos onde faz a leitura do chip, a cronometragem. Aí você entra no site lá das empresas que estão lá fotografando, tem as fotos, você compra. Aí, deixa eu mostrar para vocês, são as fotos bem bacanas. Eu coloquei aqui essa que está na sequência, né? Para vocês poderem ver aqui como é. Consegue ver a imagem? Está aparecendo? Entendo, perfeito. Aí você está Então, saindo da natação. isso. Terminou a natação, aqui foi no Lago Paranoá agora nesse domingo. Estava frio, então imagina, quando eu cheguei aqui às 5 horas, a gente, assim, porra, vai estar muito fria a água. Mas é aquela coisa, temos que enfrentar. Os problemas estão aí, você tem que enfrentar. Nem por isso eu vou desistir. E A só gente uma usa uma dúvida, roupa. Saulo. Só uma dúvida. Você me falou que no início da largada lá é todo mundo um em cima do outro. Tem alguma regra, alguma coisa? Se alguém acidentalmente bater no outro, acontecer alguma coisa assim, que eu imagino que deva acontecer, né? Uns empurrões aqui e outro ali. Tem alguma regra primordial que deva ser respeitado ou ali é cada um por si? É um meio termo disso, é cada um por si. Agora, se a pessoa cometer atos antiesportivos, por exemplo, eu estou com essa roupa aqui de neoprene, que a gente pode usar ela quando a temperatura da água é abaixo de 23 graus. E aí ela tem uma corda. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, Sim, dá para bem ver. aqui na ponta do mouse aqui, aí ela tem uns, fecha por trás, tem um zíper, a hora que você sai da água, eu já solto aqui o velcro e puxo por trás a corda, aí eu já levo a roupa na cintura, que ela, senão ela vai atrapalhar eu respirar, né? Porque aí ali eu não vou caminhar, você já faz um trote para ir para a bicicleta. Essa transição, quanto mais rápido, melhor. Se eu perder um minuto ali, vai fazer falta lá no final. Então, se alguém, por um ato antiesportivo, puxar minha corda dentro da água para minha roupa abrir, e eu ver quem é, eu denuncio ele, ele é desclassificado. Ou Ah, acontecer violência física, assim, descaradamente, o cara deu uma abraçada, aproveitou e já deu um soco em alguém. Isso acontece. Já aconteceu até na Olimpíada, em uma Olimpíada aí para trás. Aí, quando há essa largada, você fica cercado por caiaques. E então aham, o pessoal do caiaque vai escoltando aquele grupo. E aí esse pessoal do caiaque são fiscais. Se alguém passar mal, né, ele já dá o primeiro socorro ali. Fica um barco também, que aí se alguém passar mal, suponha que alguém teve uma cãibra, passou mal, ele está impossibilitado, um afogamento. Às vezes alguém tem um pouco menos de experiência, porque nadar em águas abertas não tem nada a ver com piscina. aham, Aqui desperta um instinto ancestral do ser humano de proteção. A grande maioria das pessoas que fazem isso pela primeira vez, só que eu já tinha lido muito antes de fazer a primeira vez, até a aham, psicologia do esporte, porque você entra numa água turva como essa, você não enxerga o fundo, você tem medo que venha ali você fala, é uma coisa de sua cabeça, vem um bicho e vai pegar seu pé. No seu inconsciente, a maioria das pessoas que entram assim antes da largada da prova, eles já têm um aumento súbito da frequência cardíaca. O coração já vai na boca, de apavoramento ali naquela água. E que vai aí atrapalhar no desempenho, né? vai, porque aí ele já está se cansando antes de começar. Ele sobe muita frequência cardíaca por uma ansiedade, que isso é bom a gente falar para os nossos amigos que estão assistindo, né? De tudo que a gente está falando, então a gente tem que controlar a ansiedade. Antes de fazer a minha primeira prova, eu achei uma página no pessoal que fala só sobre a questão da psicologia do esporte. E aí eu achei alguns links lá, porque e aí tem também a maratona aquática, não é triatlo, mas é na mesma modalidade, águas abertas, não é piscina. E aí eu vi uma psicóloga falando isso, que o grande problema dos iniciantes é que quando ele entra em águas abertas a primeira vez, ele não enxerga o fundo,
vem um instinto ancestral de proteção. Ah, um bicho vai me pegar aqui, vai me comer, certo? E é isso de fato. Mas, enfim, aí aqui a gente, eu já estou aqui bem mais na frente, mas lá atrás tem umas boias, que aí você tem que ir contornando essas boias. Aqui no caso foram 2 voltas de 850 metros cada, deu 1.900. Aí você vai nadando, nado crawl, só que o nado crawl geralmente a gente respira para o lado. Só que em alguns momentos você tem que levantar a cabeça e olhar para frente, para saber onde está a boia para sua navegação, você sempre ir o máximo em linha reta possível, para não perder tempo. Você vai nadar mais do que os 1.900 metros, né? Aí você sai da água, aqui o padrão é isso, só levantou o óculos, tira parte de cima da roupa, vai até a bicicleta. Chega lá, tira tudo, a roupa, aí nessa prova tem uma sacola, você tem que pôr todo esse material dentro da sacola e dentro de uma caixa. Ela não pode ficar jogada para não atrapalhar outras pessoas. Se você deixar jogado, você é desclassificado. Aí você vai pegar a bicicleta. Aham. Deixa eu passar aqui, depois isso é da chegada. Você vai passar para a bicicleta, a parte do ciclismo, que aí você tem que primeiro pôr o capacete, afivelar ele, para depois sair com a bicicleta. Se você não afivelar o capacete e empurrar a bicicleta, você é desclassificado. E aí, a sapatilha, eu já deixo ela presa no pedal, e se você reparar que isso aqui amarelo que está aqui na minha sapatilha, e aqui na bicicleta, no quadro da bicicleta, é uma daquelas gominhas de amarrar dinheiro. Aí, a sapatilha de triatlon, ela não tem língua, né? Diferente da de ciclismo, quer dizer, é outro esporte, né? Parece, mas não é. E ela tem uma alça aqui para você puxar e calçar, porque você vai calçar a sapatilha em movimento. Algumas pessoas calçam a sapatilha e vão empurrar a bicicleta. Aí tem uma linha que a gente chama de linha de monte. Você tem que passar aquela linha para depois subir na bicicleta. Quem já calçou sapatilha de ciclismo, de triatlo, que é tudo muito parecido, ela tem um taco por baixo. Então você vai pisando de mau jeito, você pode escorregar e cair. Aí desde o começo eu assistia vídeos de Olimpíada e conversava com meus técnicos, os meus 2 técnicos, o Bruno Manzoni e o Matheus Diniz, eles são profissionais. Então, já me passaram também isso aí, falou, ó, você quer ficar bom? Então, você amarra a sapatilha com uma gominha de dinheiro e ela tá lá no pedal e amarrada. Porque ó, você vai empurrar a bicicleta, você está descalço. E aí ela pode ir capotando no pedal, virar de cabeça para baixo, e amarrada, ela está sempre assim. Aí, a hora que passa a linha de monte, a sapatilha está nessa posição. Aí fica fácil de eu colocar meu pé. Aí eu coloco meu pé já empurrando a bicicleta em movimento, monto nela, e aí eu levo a mão assim e arrebento essa gominha. Eu vi lá meus colegas na transição, nessa primeira transição, gastaram 3 minutos. Eu gastei 2. Gastei 1 minuto a menos. Eu Tempo te coloco, precioso, né? com certeza, esse macete aí de amarrar a sapatilha com a gominha de dinheiro vale a pena. Todos os profissionais fazem isso. Tem alguns que os caras são até malabaristas, o cara vai empurrando a bicicleta, pula, você até assusta. Eu, assim, eu ainda paro, calço o primeiro pé e aí continua. Aí vai aqui o ciclismo, são os 90 quilômetros, né, de ciclismo, e aí a gente passa para a corrida. Aí na corrida, você tem a linha de desmonte, você tem que parar. Aí eu já tirei o pé da sapatilha e fico pisando por cima dela. Aí chega na linha de desmonte, eu desço da bicicleta, eu estou descalço. Aham. Empurro ela até o local, o meu local aqui, que tem aqui no meu braço, na tatuagem, tem na perna, o meu número era 66. Aí tinha lá o lugar 66, onde ficavam minhas coisas e minha bicicleta. Se você errar, é desclassificado. Aí eu já gravei onde era, estava na primeira fila a minha bicicleta, né? E aí vai, andando até o 400 e tanto, que contando com as mulheres, estava lá na frente. O pessoal que fez sprint,
Aí eu já tinha gravado aquilo também, parei a bicicleta, tira capacete, sapatilha já estava preso, peguei a outra sacola com tênis, boné e o número de peito. Já joguei as coisas no chão, pus uma meia, muito rapidamente, calço tênis, boné, é um cinto com esse número de peito, e aqui eu estava saindo para a corrida. E aí vai embora, mais 21 quilômetros. E aqui eu gastei 1h40. Já até fiz menos, já fiz 1h32. Mas é duro, né? Aham. Esse tempo Puxado, né? todo. Você fala, não, só falta 21 quilômetros, né? Então lá vamos nós, né? Aí, aqui também uma foto que, uma imagem ficou bonita, né? Nessa posição aerodinâmica que essas bicicletas de triatlon proporcionam. No ciclismo foi 2h30. E aí além de tudo aquilo, a hora que eu termino a corrida de manhã, eu começo, como te falei, 5h30 eu já estou correndo, nos dias de corrida. Volto para casa, às vezes eu ponho meu pé no gelo para evitar lesão, subo para o trabalho. Aí lá no meu trabalho, na superintendência da Polícia Federal, a gente tem uma academia. Aí eu faço meia horinha lá de musculação, mas é pouco peso, é só para manter o tônus muscular, porque essa posição aqui, apoiado aqui os cotovelos aqui no pad, exige muito da lombar. Aí eu faço muito abdominal, porque imagine só, é uma casa que tem uma parede e o abdômen é outra parede. Se o abdômen está ruim, vai sobrecarregar a lombar. E aí, como eu tenho feito bastante abdominal desde o ano passado, coisa assim de 120, né, 3 vezes por semana, as minhas costas, cara, eu aguentei as 2h30 aí, na maioria do tempo, deitado na bicicleta, e você vai mais aerodinâmico, sem doer as costas. Foi muito bacana. Ajudou muito no meu tempo. E aí, depois, a chegada, né? Como eu escrevi até no post lá no Instagram. A chegada, ela representa que você cumpriu uma tarefa, Sim. né? Então, eu iniciei minha graduação. Aí eu fiz tudo certinho, como eu disse aqui, o triatlo é cheio de detalhes. Tem une três esportes, tira a sapatilha, e tem a hora certa da roupa, o óculos, na largada lá, você deu uma bobeira, você toma um tapa na orelha, sai seu óculos, ou entra água, você vai perder tempo. Então, você vai com foco nas coisas, né? Foco, disciplina, resiliência, né? Faço minha graduação, como eu disse para vocês, uma dica, faço minha iniciação científica e ali eu já estou apto a fazer uma especialização. Aí já é a minha segunda tarefa. Aí hoje, todos os profissionais que queiram ascender com cargo de chefia nas instituições que ele trabalha, a especialização é pré-requisito. Tem que fazer especialização para você pegar um cargo de gestão, de chefia ou perto disso. E aí depois, mestrado, doutorado, à medida que vai aparecendo, né? E Aham. aí você vai cumprindo as tarefas. Então, eu fiz, por exemplo, meu mestrado foi 1 ano e 8 meses. O doutorado foram 4 anos. Aqui foram 4h48, um sub 5, que é excelente, né? Então, todo mundo que vai fazer o meio Iron, se ele conseguir fazer abaixo de 5 horas, é um excelente tempo, né? Começamos às 6h20 da manhã aqui e terminou, né? Terminei aqui 10h48, né? Não, 10h48 não, desculpa, mas alguma coisa é perto das 11 da manhã que eu fui terminar. Algum momento eu tive vontade de parar, tive, principalmente na corrida. Eu até gosto muito de correr, mas eu tive uma lesão no ano passado e meu pé ainda não está bacana até hoje. Mas lá no meio, lá, eu falava, não, eu vou dar uma caminhadinha. Não, vai estragar a minha prova. Eu lembrava da minha esposa, porque ela fica esse tempo todo, maior paciência, né? E ajudando, e ela estava lá.
Ou seja, ficou lá, tomou um chá lá, de ficar lá, acordou comigo às 4 horas da manhã, foi para lá, ficou lá passando frio, caiu uma garoa. Você passava nos pontos, ela estava te olhando, dizendo, ó, você está bem, continua. Aí eu me lembrava dela, falando, não posso parar, vou continuar. Então, fica aí essa dica para vocês, não parem, continuem, porque no final vocês vão ter uma imagem como essa aqui, a da chegada, que vai representar o fim de uma tarefa. Show de bola. E aí, assim, pessoal, o que que eu extraio, consigo extrair desse, desses ensinamentos que o Saulo passa aí? Eu gosto sempre de pegar as sabedorias, né? Que a gente pega um com o outro, a gente vai aprendendo um com o outro. Eu posso listar aí para vocês algumas coisas importantes que vão fazer diferença na carreira, na vida particular, e nos estudos. A primeira delas é a disciplina, né? Disciplina para tudo que você vai fazer. Outra sabedoria que eu consigo extrair da conversa aqui, a questão que o Saulo falou durante o bate-papo, se vocês repararam, ele citou que ele tem dois treinadores e a esposa dele estava com ele. Então, ninguém consegue nada sozinho, né? É um time que estava ali com ele, treinadores, a esposa, motivando, apoiando ele. Tenho certeza que os próprios filhos também apoiam e depois querem saber dele, né? Como é que foi, como é que, se ele teve alguma dificuldade, cadê a medalha, cadê o troféu. Então, é um time, né? Então, não queira realizar nada sozinho. Você vai precisar de pessoas te apoiando, de pessoas te ajudando, de facilitadores, né, na sua vida, que é o caso dos treinadores que passaram aí, o quanto pode significar esse macete aí, né, essa dica da gominha na sapatilha, pode representar ali minutos cruciais para ele ter um resultado melhor. E, por outro lado, se você está buscando estudar, talvez te falta motivação, convida um colega, convida um parente, um pai, uma mãe, vamos estudar junto comigo, né? Talvez isso Sim, não te deixe desistir nos momentos de dificuldade e também vai ser um ponto de equilíbrio, né? Para você ter, não, eu estou aqui, eu tenho que fazer por essa pessoa que está aqui comigo também, por essa pessoa que está me apoiando. Então, eu diria que a disciplina, estar bem acompanhado, né? Não querer realizar nada sozinho, buscar facilitadores na sua vida e não desistir, né? Não desistir dos seus sonhos, não desistir das suas metas. E por último, eu colocaria aí você fazer algo que você gosta, né? Que aí vai facilitar aí, eu acho que mais de 50% dos estudos, né? Do próprio esporte, você fazer algo que você gosta já é meio caminho andado, né? Basta você se dedicar ali no que você se propôs que vai dar certo. A questão é sim. só quando, não é se, né? E é isso, Saulo. Queria te agradecer aí pelo seu tempo, pela sabedoria que você compartilhou Ah, aí com a gente. Eu imagino que esse conteúdo vai representar uma, uma qualidade de informação muito boa para quem tiver a paciência e tiver a intenção de interagir, porque hoje nada é simples na vida das pessoas, né? E você pode tornar as coisas um pouco mais simples se você aplicar um pouquinho do que a gente falou aqui hoje. E sim, tenho certeza que o que você falou aí vai ser inspiração para muita gente, para quem quer começar num esporte, para quem quer começar num estudo. E queria te repassar a palavra para dar o seu último recado aí e se despedir do pessoal. sim. Não, você falou dos filhos, né? Aí eu só queria finalizar aqui, mostrar para vocês o ano passado, lá nesse mesmo lugar, mas aí foi foi uma outra prova, também foi nessa distância do meio Ironfoot. Foi minha primeira vez no ano passado e hoje é a segunda vez. A minha filha, agora foram meus, eu tenho três filhos, dois rapazes e uma menina, aí ela foi.
E aí eu tinha combinado com ela, eu falei assim, olha, a hora que você passa, a hora que eu for terminar, você entra comigo, né? E aí ela entrou comigo, a gente tem aqui a imagem, né? E o videozinho, só para deixar aqui, vocês verem como o tanto que é bacana isso, né? Porque tudo que a gente for fazer, né, no final, a gente vai ter esse resultado. Ah, olha que Sou bacana. eu, né? Isso e o ano passado, né? O uniforme é o mesmo, que é da assessoria que eu treino, que é do Santiago. Diga-se de passagem, quem não conhece, é o maior atleta profissional de triatlo em atividade até hoje. Ele está com 43, se não me engano, ou 44. E nessa prova que eu fiz domingo, ele foi o primeiro lugar. E ele chegou 30 minutos na frente do segundo lugar. Isso é uma Caramba, eternidade, pra você ter caramba. noção. E aqui, isso ano passado, ó, aí, a hora que a gente foi passar, eu falei, Lívia, levanta os braços. A gente levantou, o pessoal pegou o clique, né? Felicidade dela aqui, né? E tem também, aí a minha esposa até gravou um videozinho, mostrar que só para a gente finalizar, que é o que eu, então, de tudo que a gente está conversando, né? E deixar isso aí, essa mensagem, a gente tem que ter paciência. As coisas não acontecem do dia para a noite. Porque olha só, eu tenho hoje 48 anos. Eu falo para meus filhos, eu acho que eu devo viver pelo menos mais uns 40, né? E eu me sinto tão tranquilo hoje, satisfeito, consigo fazer minhas coisas. Aí às vezes a pessoa fala, pô, mas aí eu não quero andar de ônibus. Ah, eu passo essa dificuldade. Não, eu fiz minha graduação toda andando de ônibus. Até quando eu fazia doutorado, eu ainda pegava ônibus. Certo? Eu tinha carro, né? Mas aí não tinha dinheiro para pôr combustível no carro. Aí eu deixava para passear no final de semana, eu ia lá para o campus da UFG, ia de ônibus. Até gostava, sentava, ficava observando, porque demorava 1 hora e meia para ir de Campinas até lá no campus Samambaia, né? Mas enfim, a gente Você ia, curtiu né? o trajeto, né? Curtiu a experiência. Curtia isso, curtia o trajeto. E aí, tá aqui, peraí, cadê o videozinho? Só um minutinho aqui. Deixa eu tirar aqui, colocar ele aqui. E, e aí, daquela foto da Lívia comigo, né? Opa! Daquela foto da Lívia comigo, tem ó, o vídeo. Acho que eu vou ter que colocar ele aqui para rodar. É que essa tela aqui, vou colocar ela aqui. Apareceu aí o vídeo agora? Sim. Então tá. E aí a minha esposa ficou posicionada, eu vou passando, aí a Lívia chega e a gente entra juntos. Olha lá, o tanto foi bacana, né? É, ó, ó. Aí ela vem me acompanhando. Ah, que bacana. Né? Aí a gente entra lá, onde o fotógrafo foi e pegou a foto, né? Mas Show de é isso, bola. pessoal. O símbolo de uma conquista, né? Que teve lá É, as suas micro conquistas, né? Os seus micro resultados, até chegar na conquista maior, que era essa de ter uma satisfação de terminar uma prova, né? De missão cumprida, né? Acho que essa é, é o melhor sentimento que vocês podem ter, seja no esporte, seja numa realização profissional ou nos estudos. Pessoal, é isso. Quero agradecer aí a audiência de vocês, agradecer o tempo do Saulo e com certeza mais conteúdo de qualidade vem por aí. Até o próximo vídeo. até mais. Obrigado.